aqui, tá? Eu estava resolvendo algumas coisas aqui. Mas aí eu vou iniciar a reunião, vou pedir para que, mais uma vez, o processo de sempre, então todo mundo desliga o microfone, para não ter alguma interferência aí. Para mim fazer isso... Bom dia, pessoal. De repente ficou mudo. O Renato falou que ia desligar o telefone, o microfone. Alguém tá falando alguma coisa? Não, ele só pediu para esperar. Eu estou te ouvindo bem. Acho que ele... Então tá bom, beleza. Tá bom. Bom dia para você também, Bruninha. Bom dia para vocês. Oi, Leila. Bom dia. Pronto, pessoal, desculpa aí esses instantes. Agora sim. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Vou lembrar que a reunião é um convite para eu explicar mais ou menos, não explicar como vai funcionar, como eu estou organizando o processo aqui na escola. Peço a todos os professores que depois eu vou passar essas informações por escrito lá no grupo, até porque eu não vou precisar convocar, mas eu preciso se informar mais uma vez como vai ser. Então, avisa para os colegas, avisa que aqueles que não conseguirem participar, não há problema nenhum. Eu só vou decidir, eu só vou mostrar como vai ser o processo e decidir algumas coisas com vocês para a nossa melhor organização, certo? Então, vamos lá. A reunião está endereçada principalmente para os professores efetivos e os professores Fs, até porque eles têm a remoção que começa agora dia 4 e termina, e não termina praticamente, né? Porque até o dia 18 de janeiro o processo é retomado, não, até o dia, melhor, deixar a data certa, até o dia 23 de dezembro tem processos de atribuição para o professor efetivo e para a categoria F, caso ele não tenha conseguido aula. Depois desse processo tem uma pausa, ele é retomado dia 18 de janeiro. E aí volta tudo de novo, né? Vão atender aqueles professores efetivos e os Fs que não conseguiram aula, e aí o pessoal do categoria A, tá? Então eu vou contar o processo, principalmente na perspectiva da escola, que vai ser realizado com o pessoal efetivo e posteriormente com o pessoal F, bem? E aí eu vou deixar alguns registros para a gente não esquecer. Então a resolução que garante, que organiza a atribuição, é a resolução 72, que é do ano passado. E aí uma das coisas que é de principal importância a gente lembrar, que é o artigo 2, que compete ao diretor da escola a atribuição de classes e aulas aos docentes da unidade, procurando garantir as melhores condições para a viabilização da proposta pedagógica da escola, compatibilizando, sempre que possível, as cargas horárias das classes e das aulas com a jornada de trabalho e as opções docentes, observando o campo de atuação e seguindo a ordem de classificação. Então, esse processo eu vou seguir ao extremo. Então, eu já conversei com uma série de professores, mas na hora da atribuição lá, eu vou seguir a ordem, tranquilo. E se tiver algum problema de compatibilização, devido a acúmulo, devido a interesses, a gente vai tentar fazer uma negociação para ficar melhor para todo mundo, mas aí, caso algumas coisas não aconteçam, a decisão fica na minha mão. E aí eu vou usar os argumentos que eu achar necessário, tá? Então, esse artigo aqui, esse artigo 2 vai garantir aí toda tomada de decisão. É claro que se tiver uma confusão, se tiver um problema um pouco grande, o que eu acredito que não irá acontecer, recorro sim aos supervisores, a comissão de atribuição.
Mas isso é só em último caso, tá? Passando aí, então a gente tem a resolução e a gente tem a portaria. Essa última portaria, de 30/11, ela alterou a portaria 9, mas ela alterou apenas algumas coisas, tudo bem? Então vai lá no artigo 3, vai falar das etapas, eles não trocaram quase todas as datas, então ficou praticamente a mesma coisa. Então eu inicio aqui, que a etapa 1 é a etapa que acontece sempre na unidade escolar, e ela se inicia no dia 4/12, para constituição, composição e ampliação de jornada, né, e carga suplementar para o efetivo. Do dia 4 ao dia 7, a escola, né, informa a situação dos docentes adidos dentro da sede. Tá? E no dia 7 e 8, a escola tem esses 2 dias para associar a jornada do professor dentro da sede. Após essa associação de jornada, e aí, consequentemente, aqueles professores que não foram atendidos, ou que não foram atendidos em algum momento, ele vai ter que demonstrar interesse na sede. Tá? Então, vai ter uma funcionalidade lá que eu ainda não sei como é que é, porque o meu perfil não acessa totalmente a situação dos professores, mas aí, passando o dia 7, repito, né, passando o dia 7 e 8, o professor vai ter que demonstrar interesse pelo sistema da sede, na Secretaria Escolar Digital, se ele vai querer, se ele tem interesse em pegar alguma aula que vai acontecer lá na diretoria de ensino. Aí no dia 9, diretoria de ensino, né, tem atribuição manual para os titulares de cargo, que aí volta a mesma coisa, constituição de jornada para todos aqueles professores efetivos que não forem atendidos. Bem? Manifestação de interesse de classe e aulas existentes na plataforma sede, então isso vai acontecer no dia 9, tinha disseram que era depois do dia 8, depois do dia 7, então isso vai acontecer no dia 9. Tá? Mas lembrando que a escola vai informar antes o que foi atendido e o que não foi. Então, dia 11 continua na diretoria de ensino, né, atribuição por meio da sede aí, e no dia 15 também, melhor, deixa eu ler certinho aqui, no dia 15/12 é a atribuição manual para o artigo 22. Tá? Eu não tenho certeza ainda se eles vão fazer essa atribuição lá na sede, desculpa, lá na DE, ou se eles vão fazer pela sede, porque o pessoal já vai estar acostumado com o processo da sede, né? Mas aí acredito que vai ser, como vai ter um número de interessados, eles vão levantar esse número e verificar se dá a possibilidade dessas pessoas fazerem isso presencialmente. Acredito que sim. Atendido os efetivos, nesse primeiro momento, a partir do dia 17, então na unidade escolar, começa a atribuição do pessoal ocupante de atividade, que é o conhecido categoria F. Então, do dia 4 até aproximadamente dia 16, né, dia 15, vão tentar se organizar toda a vida dos efetivos. A partir, então, do dia 17/12, começa a tentativa de atribuição, tentativa não, né, atribuição para o pessoal categoria F. E aí essa atribuição vai até o dia 23, como eu falei, tá? No dia 22 o pessoal F manifesta interesse nas classes de aulas existentes, e no dia 23 tem a atribuição à diretoria de ensino das aulas da plataforma sede, e aí vai. Tá? Então esse basicamente é o processo. Como será a nossa atribuição aqui? Então, notei aqui as coisas que eu tenho que entender, então vamos ter que entender. Então, todo o processo de atribuição vai ser na escola. Eu vou usar a ferramenta Teams, que nós já estamos acostumados, para conversar sobre isso. Então, a reunião vai ser gravada, vai ser naquele tempo de... Eu coloquei aqui divisão por disciplinas, mas eu vou dividir por banca para ficar mais fácil, até porque nós não temos tantos professores para atribuição, então não vai ter muitos problemas, acredito eu. Então, vai ser tudo feito no Teams, de forma bem lenta, para que fique o mais transparente possível. E a reunião vai ficar gravada, caso alguém precise ter acesso, é só informar. O que a gente tem que prestar atenção, e aí isso tem que ser para todo mundo, principalmente para os professores que têm carga completa, tem que prestar atenção no dia e horário da eletiva. Aqui na escola, se eu não estiver enganado, você pode corrigir aí depois, a eletiva aconteceria, a gente vai manter esse horário, acredito eu, na segunda-feira, nas 2 últimas aulas da manhã, e na segunda-feira também as 2 últimas aulas da tarde, tá? Eu não sei, eu não lembro exatamente o dia, porque a gente, na prática, não acabou não acontecendo. Mas depois a gente define o dia aí, caso tenha se mudar, a gente conversa depois. Mas o que o professor tem que entender,
todo aquele professor que não irá pegar a eletiva, né, ele tem que tirar esses 2 dias, essas 2 aulas da sua composição. Lembrando que isso é preferencialmente o professor que tem carga completa, tá? Então, o professor também que tem carga completa, ou todo mundo tem que prestar atenção nisso, o pessoal ainda quer, né, não caiu aquela resolução, que tenha 1 dia para o ATPC. Então, das 35 aulas possíveis no período, só pode se dar 28. E aqueles professores que não pegam eletiva, então só pode 26. E aqueles professores que têm 4 aulas, só pode 24. Tá? Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Pode se manifestar aí. Esse de 4 aulas no final, não entendi. Então, ó, a ideia é o seguinte, a gente está contando, então, por exemplo, o professor que tem 4 aulas na turma, ele não pode, se ele não pegar a eletiva, ele não vai poder dar, por exemplo, se o professor tem carga completa, e ele não, ou até uma carga determinada aí, e ele não tem eletiva, o 24, no caso, 4 aulas, desculpa, não é múltiplo de 26. Entendi. Certo? Então, por exemplo, vai faltar 2 aulas aí. Então, ele tem que ficar esperto com isso. Mas isso é só para os professores com carga completa e para os professores que têm aulas de múltiplo de 4 aí. Todo mundo conseguiu entender aí como é que funciona? Mais ou menos. Mas tudo bem, vou entendendo. Bom, tem que ser mais, Leila. Fala aí a dúvida que a gente resolve. A ideia da reunião é para isso. Tá, então, por favor, torna a explicar para mim. Desculpa, eu não... Qual é a parte que você não entendeu? Por que fica 26? Porque não é múltiplo, porque acho que eu estou entendendo. Isso. Tá? Então, por exemplo, o professor que tem... Vamos lembrar o seguinte, todo mundo no período, todo mundo tem, dependendo da quantidade de aulas aí, só pode dar 28 aulas, certo? 28 aulas, porque o galera que tem, no seu caso, por exemplo, galera que tem carga completa, tem 1 dia para TPC. Então, no período da tarde ou da manhã, só pode ser 28 aulas. Se você pegar 1 dia desses daí, e o ATPC a gente sabe que não é na segunda, já está definido os dias, a gente vai, se você não, como você não se inscreveu para dar eletiva, você não vai poder pegar a eletiva. Então, não vai ficar 28, vamos ter que tirar essas 2 aulas de eletiva, vai ficar 26. E aí, se você pega 26, na junção das suas aulas aí, nas multiplicações, não tem nenhuma combinação de turmas num período só, e no caso de geografia, o ensino fundamental, que tem 4 aulas semanais, vai dar 26 aulas. Então, tem que ser só 24. Tudo bem? Tudo bem, entendi. Tá, e aí a gente já está, tranquilo? A gente já está definindo isso para não ter problemas futuros para todo mundo. Tá? Então, se você conseguir completar a sua jornada aqui, ou quem não conseguir tiver que ir para D, tem que ficar com isso na cabeça. Tá? Porque senão vai dar problema. Mas lembrando, isso vai acontecer com os professores, com todo mundo, no sentido que só pode ser 28 aulas por período, e aqueles professores que têm, o grupo de aulas 4 aulas, não vai dar. Sabe? É isso aí. Certo. Outra coisa que eu queria pedir para vocês, e aí não preciso nem tirar essa tela, é o seguinte, a minha intenção é mostrar a classificação, principalmente dos efetivos nesse momento, enviar até o arquivo para vocês entenderem como funciona. Eu quero saber de vocês, né, se vocês autorizam isso ou não. Tranquilo, por mim tudo bem. Tudo bem. Por mim, sem problemas. Beleza. Então, ó, eu vou mostrar aqui como é que funciona. Deixa eu encontrar aqui. Aí, não foi. Estou compartilhando a minha tela aqui. Ó, vocês estão vendo, se eu não estiver enganado, meu perfil de diretor na sede aí. Se vocês olharem no canto direito, aí tem meu nomezinho e tudo mais. Uma dica para vocês, que é sempre importante,
vocês vierem aqui, ó, nos meus e-mails, e abrirem aqui, vai aparecer todos os e-mails que nós temos institucional, seja ele aquele educação, né? E seja ele aquele professor ou ponto prof. Então, caso você tenha alguma... Eu sei que é um saco gerenciar esse monte de e-mail, mas existe essa possibilidade aí. Mas vamos voltar aqui. Então, como é que isso aparece para mim? Se vocês olharem aqui, eu coloquei no lugar errado, aqui, ó, atribuição inicial. No meu campo aparece essa questão do administrativo. E aqui vai aparecer a escola. Por mais que eu clique, eu não tenho acesso às outras escolas, tá? Eu já tentei, então fica tranquilo. E aqui o efetivo aqui. Tá? Nesse primeiro momento eu vou colocar aqui. Então, ó, o que aparece? Aparece a classificação, a escola, o nome, os documentos, a categoria, as disciplinas, tá? A jornada atual, eles tiraram isso aqui, mas colocaram a opção de jornada, e aqui a verificação da funcionalidade. Então, vou pedir para que vocês prestem atenção. Eu vou ler um por um, para ficar mais fácil, mas depois eu mando o arquivo, para vocês não terem um problema. Então, ó, aqui na Escola Áurea, a primeira classificada, pensando em pontos, tá? Não é aqui por disciplina, é a Sônia, que é uma PEB 1, então ela não participa da atribuição. A Annelise, como está no processo, não, ela é readaptada, também não participa da atribuição, certo? O Rogério também não participa da atribuição, e a professora Ana Maria está no processo de aposentadoria, então também ela não participa da atribuição. Certo? Então esses 4 primeiros não participam da atribuição. E aí então começa o quinto, que é o José Bento, aqui está a quantidade de pontos deles, depois vem o José Carlos, depois vem a Ana Paula, que também não participa da atribuição, porque ela é coordenadora do Esteves. Tem a professora Cirleida, de inglês. A professora está em algum processo mas, de aposentadoria, tem toda essa contagem, mas como ainda não foi publicado nada, no dia 4, se não sair nada até lá, ela participa da atribuição. Tá? E lembrando que mesmo que ela não venha fisicamente, ou fisicamente não, online, é compulsório. E aí o nosso professor Marco Antônio, que é o Marco, que vocês conhecem, de História, que veio removido para cá. Bem? Passando o Marco, a gente tem a Dalila, no cargo de remoção dela, que veio também, que era outro cargo, então eu vou chamar aqui de Dalila 1, tá? Só para a gente ter uma noção de como é que funciona, que é a professora de História. Eu coloquei a disciplina principal, tá? Aí depois a gente tem a Edmila, né, ciências, biologias e tudo mais. Depois vem a Ana Cleia é professora de português, ela está afastada pela 202, também não participa de atribuição. Aí nós temos a Viviane, professora de matemática, o José Correia, no cargo reduzido, eu não falei a carga, mas vocês vão aparecer aí, de filosofia. Depois a gente tem a Dalila 2, que é a questão da reduzida também, de história. Depois a gente tem o Nivaldo, professora de matemática, depois a Leila, professora de geografia, e aí a gente tem a Andréia. A Andréia é a diretora lá do vereador, ela trabalhou conosco à tarde, no ano passado, até um certo período. Então, dessa vez, ela conseguiu vir também removida para cá. A gente tem a Egleia, todo mundo conhece, de história, e também conseguiu remoção para cá. A gente tem o Robson Alves Teles, que é o professor de inglês, acredito que todo mundo conheça. A gente tem a Márcia Denise, professora de artes, e a gente tem o Nelson, do Rosário, que é professor de geografia, que veio removido para cá também, tá? Mais uma vez eu lembro que eu vou mandar esse documento, eu vou disponibilizar lá no grupo lá que a gente tem de comunicados, e vai ficar lá para vocês terem acesso sem problema nenhum, tá? E aí, passando o efetivo, a gente vem para o OFA, que é o que a gente chama de F. Então, a gente tem o Paulo Sérgio, tá? Que é o vice-diretor da escola, não participa de atribuição. A gente tem Ana Maria Cristina Mariana, desculpa, que está na diretoria de ensino, também não participa de atribuição. Aí vem Roseli, aqui, né, para a quantidade de pontos, tal. A Elisete, da Gnese, a nossa professora de geografia, também história. O Zé Correia, tá, que essa parte que normalmente é o cara que ele fica na sala de leitura. A Irene está em processo de aposentadoria também, mas ainda não foi publicado, então ela participa da atribuição. A gente tem o Lintonito, professor de Educação Física, o Marco Antônio Jardim, o Marquinho, professor de Educação Física também, e a Claudineia, que era a Bia, que está lá no Sueli, então ela não participa de atribuição aqui. E o Nelson de Oliveira Medeiros, que é o professor de Educação Física, que está afastado também, então ele não participa da atribuição. Bem,
Mais uma vez, reforço, eu vou mandar os documentos para todo mundo ter acesso aí. Lembrando que pode sim, isso pode ser alterado. No seguinte sentido, no dia 3, se eu não estiver enganado, o pessoal que não irá ficar, o pessoal da diretoria de ensino de Caraguá, que não irá ficar nas escolas integrais, eles serão indicados, né, no dia 3 tem atribuição, eles serão indicados para as escolas que têm cargo livre. Então, se vocês olharem o documento, todos esses professores, né, principalmente todos esses não, mas os professores efetivos que está na casa, eles têm as suas aulas garantidas. No seguinte sentido, pode dar um problema ou outro quando o professor completa com outra disciplina. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui, o Robson completa com português. Então, pode vir professor de português e aí pegar as aulas de português. Tá? Isso pode acontecer. Dificilmente, na prática, eu acho que irá, porque sobra muita aula de português. Agora, todos os outros professores têm a sua jornada garantida, até porque a diretoria mandou um e-mail perguntando quais eram as aulas que estavam disponíveis. Então, a gente tira a jornada de todo mundo e manda só aquelas que estão livres, sem professor efetivo. Tá? É isso que acontece. Bem, todo mundo entendeu aí essa questão? Pode falar. Renato, no meu caso, eu e a Ana. A Ana está de coordenadora. As aulas delas são atribuídas, assim, fake na escola ou ela não entra nem nesse processo? Quero dizer o seguinte, tem as aulas do 6º e do 9º que sobraram. Ela fica registrado o nome dela ou elas foram como aulas livres? Todo mundo que não participa da atribuição, as aulas são livres. Poxa vida. Então vai vir mais alguém para cá. Pode ser. Mas aí que tá, né? A questão é a seguinte. Quando eu indiquei, e aí foi uma prática minha, quando perguntaram, tem cargo de ciências? Eu falei, olha, sobraram... Eu tirei as 32, pensando em ciências especificamente, sobraram X, né? Mas garantindo essas 32 para a jornada da professora que tem aqui de ciências. É claro que, de novo, eu pensei em ciências. Pode pegar um monte de outra aula, né? No caso das do Inova. Mas eu aí fiz a conta sem pensar nessas outras disciplinas. Certo? Mais alguma dúvida aí? Tem mais um professor e fica complicado na composição de jornada, né? Porque quando eu entrei eram 3, era a Alessandra, a Ana e eu. Aí a Alessandra saiu, e aí quando a Ana entrou, ficou tipo certinho, um tanto para mim, um tanto para ela, e fechava mais ou menos, não ficava tão ruim. Mas beleza. Essas escolas fechando, né? Eu acho que vai pipocar professor em alguns lugares, assim, né? Isso irá acontecer. Isso é inevitável, vamos pensar assim. Mas aí a gente tem que levar em consideração também a questão da distância da escola, né? Pensando que todas as escolas que foram PEIs aqui em Ubatuba, o Florentina, o Idalina e o Deolindo. O Capitão Deolindo, de fato, é exatamente no centro da cidade. O Idalina é no bairro, já um pouco mais para frente lá, que eu nunca lembro o nome daqueles lugares. E o Florentina é ali no Perequemirim. Então, possivelmente, a preferência dos professores será para uma escola mais próxima, né? Mas vamos ver aí o que vai acontecer. Então, tem que esperar, tá? Porque aí amanhã nada. Eu só vou ter o resultado de fato na quarta-feira. Então, quarta-feira não, desculpa. Na sexta-feira. Então, na sexta-feira eu falo alguma coisa, certo? E aí, outra coisa que eu queria pedir para vocês é o seguinte: eu estou pensando em começar a reunião, a atribuição, às 10 horas da manhã. E eu quero saber o que vocês dizem desse horário. Se está muito tarde, se não está. Por mim, tudo bem esse horário. Para mim tá ótimo. Por mim, tudo bem. 10 horas, tá ótimo. Para mim também tá bom, 10 horas. 10 horas, beleza. Por favor, o Robson está com a mão erguida aí. O Renato, e tudo assim vai ser chamado de acordo com a ordem de classificação, certo? Então, eu vou dividir por banca, porque para mim fica mais tranquilo. Sei.
Então, por exemplo, eu vou mandar para vocês aquela tela, né? Eu gero o PDF e mando para vocês. Então, todo mundo vai ter em mãos, o efetivo e o F, vai ter em mãos como está a classificação. Como eu falei, na sexta-feira, corre o risco de virem outros professores. Eles vão nos informar essa classificação não vai ser gerada na sede, eu vou ter que incluir manualmente. Então, por exemplo, eu vou ter que fazer uma tabelinha lá, a parte que eu tenho eu copio, a parte que eles vão mandar eu vou incluir. Certo. Entendi. Não, eu estou perguntando, mas porque vai começar às 10, mas eu normalmente sou um dos últimos a ser atendido. Eu pensei que você não tem essa informação momentânea agora, né? Cara, olha, pensando em banca, você vai ser um dos caras que vai estar no meio aí, porque, por exemplo, a gente tem um professor de português, 2 professores de inglês, um professor de ciências, por exemplo, um professor de biologia, 2 professores de matemática. É claro que isso pode aumentar, mas não vai ser muito. E aí já vai estar mais ou menos organizado, né, como as coisas vão funcionar. Então, o professor, por banco, está na frente um do outro, tem noção de como as coisas vão funcionar, acredito eu, né? Certo. Mas aí fica tranquilo, porque a gente vai estar conectado aqui, eu, a Marta, o João, para organizar as coisas, e aí o professor, vou passar o cronograma certinho, a gente vai tentar seguir. É claro que pode dar um tempinho a mais ou outro aí, mas sigam tranquilos, porque se eu perceber que não está aqui conectado, a gente liga, presta atenção aí, porque a intenção é garantir o seu registro, né, a sua participação na reunião, para que se acontecer alguma coisa, se você tiver alguma dúvida, ele esclareça na hora, para não ter problema nenhum, para você entender que foi o mais transparente possível dentro dessa coisa online. Não, tá ok. Tá ok. Não, eu só até perguntei uma coisa mais pro pessoal mesmo, porque eu tenho um breve compromisso próximo desse horário, mas é só assinar os papéis, é pertinho de casa e dá tempo. Até lá, vocês vão até chamar também, não tem problema nenhum. Obrigado. De nada, mas tem aquele detalhe, né? Pessoal, por mais que possa acontecer alguma coisa, existe a questão da compulsória, né? Então, tem algumas pessoas que não têm muita escolha em formar a jornada X. E aí, é claro, eu estou sempre em contato com todo mundo para ver quais são as opções. Vocês mandaram para mim mais ou menos o que vocês estão pensando. Eu acabei de passar para vocês a classificação enquanto escola, né? A classificação sem nenhuma alteração ainda. Então, vocês podem já conversar e negociando aí algumas situações por vocês. Porque aí, na hora, eu vou apresentar aqui por banca e a coisa vai acontecer. E aí, lembrando que os professores que acumulam, os que já conseguiram me mandar as declarações, eu vou ter que pensar em todo mundo, tá? Então, se tiver algum problema, aí eu vou ter que interferir e dizer qual vai ser a decisão, como vai ficar. Mas aí vocês já podem conversar entre vocês, eu acredito que todo mundo já mais ou menos se conhece aí, consegue ter os contatos, tá? E aí fica uma negociação de vocês, mas na hora da atribuição, se tiver algum problema, eu vou interferir e aí usar aquele poder do artigo lá, porque eu tenho que pensar no quadro inteiro, não só no interesse de alguns. Tudo bem? Mais alguma coisa? Não, Renato, eu só queria deixar avisado que eu vou estar em 2 atribuições no mesmo momento, né? Por causa da minha outra escola. Lá começa às 8, só que eu não sei quanto vai demorar. Então é difícil falar, olha, eu tô livre, com certeza. Para mim, se começasse às 8 lá, às 10 aqui, ia ser perfeito, porque o horário não batia, mas qualquer coisa, se eu não aparecer na hora que você me chamar, é porque eu tô nessa balança aí que eu tento equilibrar. Mas eu acho Tranquilo. que vai dar tudo certo. Não, mas tranquilo. A gente espera alguns minutos, não vai ter problema assim. Nesse sentido, eu pedi paciência de todo mundo, porque eu não vou fazer nada sem que a pessoa esteja minimamente ciente do que está acontecendo e sem que ela confirme como as coisas vão funcionar, tá? Então, eu só vou lembrar que no dia 4 começa com os efetivos. E aí, só na outra semana, a gente começa com categoria F e só o mês que vem, dia 18, começa a categoria O. Tudo bem? Alguém quiser dizer mais alguma coisa? Estou disponível. Do contrário, é nóis. Se vocês quiserem abrir... Deixa eu descabelar de novo.
Tranquilo. Senhores, agradeço aí pelo companheirismo, Elisete e companhia. Nos veremos, espero. E aí, até sexta-feira. Eu mando na quinta-feira a organização. E aí, qualquer coisa, mandem mensagem ou conversando entre nós no modo geral. Tem os professores aí para uma ideia. Eu vou tentar pensar para deixar a vida de todo mundo o mais organizado possível. Mas aí pode existir algumas situações que aí eu vou ter que interferir pensando no geral. É claro que eu interfiro, mas eu já conversei com fulano, cicrano e beltrano para ver como essas coisas irão funcionar e qual vai ser a organização da escola. Beleza para vocês, então? Tranquilão? Beleza, Então, até sexta. Renato. Tá certo. Até mais. Agora, até mais. Se vocês quiserem que a gente faça presencial, eu acho melhor não. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom trabalho para todos aí. Você. Até mais. Valeu. Até mais. Falou.